Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente de mim, e eu tenho certeza que não é diferente para cada um que aqui está. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso dizer que o ponto crucial dessa parábola, para nossa, que é o nosso tema, que é liberta, é sobre libertação. A libertação começa quando nós deixamos de negar a nossa perda. Quando você e eu deixar de negar a perda, a libertação vai acontecer. E não adianta fingir que está tudo bem, porque não está bem. Não adianta dizer que eu estou legal, minha vida está boa da maneira que está. Você está se enganando a si mesmo, enganando ao Pai, aquele que te ama, aquele que está aqui nessa noite para te resgatar, para trazer você de volta. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até o achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de trazer a mensagem, eu só quero relatar algo da dracma. Para quem não conhece, eu pesquisei e coloquei aqui para dizer para os irmãos. A dracma era uma moeda mais ou menos equivalente a um denário romano, ou seja, uma antiga moeda de prata que valia um dia de salário. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente da moeda de R$1, que não dá para nada. É um dia de trabalho aqui no Brasil, equivale no mínimo R$100. Portanto, a importância dessa moeda para essa mulher. Eu vou dizer mulher porque é o contexto da parábola, mas serve para todo mundo. Eu tenho certeza que nenhuma mulher vai varrer uma casa que está limpa. Nenhuma mulher vai varrer uma casa que já está limpa. E dessa parábola, eu vou tirar 3 tópicos. O primeiro, a candeia, a luz. Segundo primeiro, a candeia. O segundo, é a vassoura. E o terceiro é a diligência. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro propósito da luz não foi para achar ou procurar a dracma, a moeda, mas sim para revelar a sujeira que havia sobre aquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas as vezes a nossa casa espiritual se encontra dessa forma? E quando nós percebemos isso, com certeza, muitas das vezes nós queremos limpar a vida do outro, mas quando a gente acende a candeia para a nossa vida, nós vemos que a nossa casa está totalmente bagunçada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso para os irmãos que quando eu entrei aqui neste lugar, que eu vim de uma outra denominação, eu fiz parte de uma liderança durante 4 anos neste lugar. E como Deus falou profundamente, quantas dracmas eu havia perdido, porque na verdade eu não tinha a palavra do Senhor na minha vida. Eu estava aqui, mas não era totalmente próximo a Deus. As coisas aconteciam. Eu sei que muitos aqui lembram do tabernáculo que nós trouxemos para esse lugar. E muitos poderiam até dizer: caraca, coisa linda, tremenda. Como Deus usa esse jovem. Mas na verdade, eu
está totalmente tão presente perto de Deus. E eu sei que muitas pessoas que hoje se encontram na igreja, se encontram neste lugar, assim como eu, não passam de religiosos, porque na verdade estão totalmente afastados da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa luz que é a candeia, que é a palavra do Senhor, quantos realmente penetram na palavra? Quantos que realmente conseguem ler a palavra em casa? Ou ler somente quando chegam na igreja? Eu confesso que todas as vezes que eu vou pegar na palavra para ler, para estudar, é uma preguiça, é um sono do inferno que acontece, que eu acabo deixando de lado e não consigo dar procedimento. Mas hoje eu sei que o Senhor está me devolvendo essa dracma de volta, porque eu quero mergulhar na palavra, entender, para não ser uma pessoa vazia, para não sentar no banco somente para esquentar, mas eu quero fazer a diferença, não só aqui, mas lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes que a gente lê a palavra começa a penetrar dentro de nós, e você começa a sentir: Senhor, como eu estou totalmente fora, como eu preciso aprender, como eu preciso entender, porque a palavra ela expõe tudo aquilo que está aqui dentro, que só você e o Senhor sabe. Não tem como eu saber o que está lá dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, no seu caminhar. Mas o Pai sabe, o Pai conhece, o Pai revela. E quando você começa a ler a palavra, aquilo começa a vir à tona, aquela revelação começa a vir. E tudo aquilo que você tem guardado, toda aquela bagagem, Deus começa a trazer à tona. Começa a ser confrontado com a palavra. E não adianta só a escrita, só você ler, você precisa trazer Jesus para você. Não foi assim? Jesus não se fez verbo. Você precisa trazer o verbo para a tua vida, não somente a palavra, mas trazer ele ressurreto para a tua vida, para você viver, para você caminhar lado a lado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa luz, ela precisa clarear nossos pensamentos, precisa clarear nosso coração, nossa mente, que muitas das vezes nós estamos tão distantes. E se a mulher estava tão atarefada, com tantos afazeres, que não percebeu que essa moeda tinha perdido. E quando ela percebe, o primeiro passo que ela tem que fazer é varrer a sua casa. E mais interessante, vou fazer uma simulação aqui agora. Todo mundo escutou o barulho, escutou? Foi tão interessante que a moeda caiu. Essa mulher não escutou, porque ela também estava surda espiritualmente, estava cega. É assim que nós encontramos muitas das vezes na presença. Não, domingo está arrumada, está bonita, está bonito, está lá de terno, Santa Ceia. E aí, por dentro, cadê as dracmas? Você andou perdendo. Eu confesso que eu costumo muito dizer que cada um de nós, e eu também tinha isso, mas graças a Deus, eu pedi a Deus essa libertação na minha vida porque eu precisava. Existe uma gaveta onde eu guardava tudo aquilo naquela gaveta, aquelas fitas, aqueles pendrive com aquelas músicas de rock, aquelas músicas que eu não sou contra quem escuta, mas para mim eu tinha certeza e eu pedi ao Senhor, porque para mim não me edificava mais ouvir. Não tem como eu ouvir Senhor salva, Senhor liberta,
Senhor me leva, eu quero tocar no céu, eu quero subir. Depois ouvir um rock, uma música que não tem nada a ver com aquilo que eu realmente quero para a minha vida. E se você tem essa gaveta na sua casa, começa a limpar. Se você ainda não consegue por completo, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que Ele vai te eliminar isso da tua vida. Eu confesso outra coisa que eu não tenho vergonha de falar aqui. Eu era fanático. Já fui muito por futebol também, quando era mais jovem. Eu era fanático por novela. Não perdia um capítulo de novela. Às vezes eu vinha para cá do culto, eu tinha que terminar o último capítulo. E o pior de tudo não era isso, emendava uma novela na outra. E quando eu vi hoje, Senhor, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi assistindo essa porcaria que não me edifica, não traz benefício nenhum. E essa dracma, irmãos, eu não sei ainda como você tem agido, o que você tem feito. E se você reparar no capítulo 15, a gente vai ver a primeira ovelha que se perdeu lá fora. A terceira, filho pródigo, lá fora. A dracma, dentro de casa. Dentro. Então primeiro a gente perde. E muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas a perder. E quando perde, não faz questão. Não importa. Quem não sabe a importância, o valor que tem. Hoje eu sei o valor que tem. Hoje eu sei o valor que tem uma salvação. Hoje eu sei o valor que tem um compromisso com o Pai. Que até então eu não tinha. Todo mundo poderia me ver. Mas dentro de mim só Deus sabia. Foi quando eu saí da presença do Pai, porque eu não tinha o principal, não tinha a candeia, a luz, a palavra do Senhor. E sabe onde eu encontrei essa palavra? Foi lá no Hospital do Marisco, quando eu vi minha filha nascendo. Ali verdadeiramente eu nasci. Eu assumi Cristo na minha vida. Eu encarnei a palavra em mim. E é isso que nós precisamos. Porque é difícil. Essa parábola ela tem um contexto tremendo. E eu confesso, falei até para minha esposa, meu Deus, essa palavra falou tão profundo no meu coração que eu não sei se eu sou capaz de trazer essa mensagem, porque eu estou enquadrado nela. Eu estou enquadrado nessas dracmas. Eu já falei uma vez aqui, eu queria poder estar mais frequente, pelo menos nas quarta-feiras, que é o culto de libertação, que é o culto que nós todos precisamos. Seria tão lindo se a igreja estivesse totalmente presente, todos aqui, igual no domingo. E às vezes, são poucas horas que nós ficamos aqui. Mas são poucas horas que muitos vêm embora, não aguentam, vêm para casa. E quando você está na presença do Pai, você esquece. Você esquece de tudo. Louvado seja o Senhor. O segundo propósito é a vassoura. A vassoura que varre, essa vassoura, que eu posso dizer que é a vassoura do Espírito Santo. Vassoura maravilhosa é essa, que tira, que varre, com poder e glória. E eu sei que essa vassoura do Espírito Santo está passando aqui na igreja hoje, agora. E está começando a varrer tudo que não provém, tudo que não pertence ao Senhor, todas as palavras pronunciadas, tudo
todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos, todo pessimismo, todo espírito de derrota, todo espírito de depressão, todos os vícios estão sendo jogados por terra nessa noite. Essa vassoura está passando na igreja. E é tremendo, porque o Senhor, Ele não faz de qualquer maneira. Mas tem um detalhe muito importante, como eu falei no início. A libertação começa quando nós deixamos de negar a perda. Isso só vai acontecer se você permitir, se você deixar. Assim como eu deixei na minha vida, assim como eu permiti que Deus fizesse essa mudança na minha vida. Deus não vai chegar e fazer acontecer se você não quiser. Então o momento é agora, é hoje. As duas pregações pelo nosso presbítero Rafael, pelo nosso evangelista Paulo, foram muito fortes. Eu assisti o Rafael pelo vídeo. E eu sei que muitos vão dizer que essa pregação fala muito sobre o pecador que se foi, que Jesus ama, que Jesus traz de volta. Só que o contexto maior é para a nossa libertação. Foi louvado, doado o louvor que liberta. E Senhor, hoje está passando essa vassoura para retirar todo o orgulho, toda a falta de compromisso, a falta de bondade, de companheirismo. Sabe aquela coisa que você pede ao Senhor, o Senhor te dá, e depois você esquece? Sabe aquele carro que você pede? Você pediu tanto carro ao Senhor, o Senhor te deu, mas você não é capaz de dar uma carona, irmão. Você às vezes sobe na igreja, entra, vê um copo no chão, você vê alguma coisa fora do lugar, você não é capaz de mover a sua mão. E está aqui louvando, até pula. Mas esse não é o seu fez. O Senhor quer sinceridade com Ele. E essa vassoura continua passeando na igreja. Sabe aquele montinho de pessoas que falam um do outro? Pessoas que falam do ministério, falam do pastor, falam do evangelista, falam do líder, da liderança. Hoje essa vassoura está passando aqui para tirar toda a preguiça. Hoje eu não vou para o ensaio não, porque eu fui para o domingo, eu fui para o culto ontem à noite, não vou para o ensaio hoje. A festividade está chegando, quando chegar 2 dias eu vou para o ensaio. Se você não quer compromisso, então eu acho que você está no lugar errado. Porque aqui é compromisso com o Pai. Não é de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que botasse aquela imagem. Eu estou indo para o terceiro passo, que é a diligência. Não sei se os irmãos conseguem analisar bem ali a imagem. Eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem. A mulher está com uma vassoura. Ela está aqui segurando uma vassoura. Aqui está a candeia. E ela está tentando caçar alguma coisa lá no escurinho, lá no final. Sabe aqueles pecadinhos, aqueles pecados que você esconde? Ali, lá no cantinho, achando que o pai está vendo. Sabe aqueles palavrões? Sabe aqueles vídeos que você assiste, que muitas
com delicadeza, com diligência, a estar de joelhos. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não conseguimos dobrar o joelho mais em casa? Na igreja é fácil, dentro de casa. E ela vai se prostrando para tentar achar a dracma. E ela vai se prostrando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo espírito agora, toda falta, Senhor, de presença, toda falta de busca, toda falta de palavra que existe dentro de mim, dentro da tua igreja, Pai, Tu possa, Senhor, revigorar, Tu possa renascer, Tu possa, Senhor, trazer de volta as nossas lágrimas, Senhor, que possamos, Senhor, recuperar, Senhor, nosso casamento, restauração dos nossos filhos, a minha saúde, Pai. Eu quero tão somente voltar para os seus caminhos, voltar para a sua casa. Eu não tenho força, Senhor, mas eu creio que hoje Tu vai me renovar, Senhor. E eu estou chegando, Senhor, no seu altar agora, Pai. Jogando todas as mãos, Senhor, Marcela, Senhor, todos os meus carros, Senhor, todas as sequelas, todo o passado negro, Senhor, toda a escuridão, Pai, toda a falta de amor que eu não tive com meu pai e da minha mãe, Senhor, todos os traumas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Tremendo, Senhor. Tremendo, o Senhor faz. O Senhor faz desse jeito. Eu não sou um teólogo, não sou conhecedor totalmente da palavra do Senhor, mas quero aprender. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos traz algo. E hoje o Senhor está restaurando as vidas. E se você quiser recuperar suas dracmas, ou a sua dracma, que você esteja aberto o coração para receber. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe essa oportunidade passar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que o evangelista César louvasse o hino, que eu creio que vai falar muito. Quero voltar ao primeiro amor, voltar ao início, rever meus valores, meus conceitos. Eu quero sentir a presença do Pai novamente. Não quero continuar vivendo dessa forma que eu estou vivendo, achando que está tudo bem, que não tem importância. Eu perdi uma, mas eu tenho 9. O que você está esperando para que aconteça? Mas o quê? O que é preciso acontecer para você entender que o Senhor está aqui e quer te resgatar nessa noite? Foi difícil. Eu apanhei. Estou aprendendo. Se hoje eu tivesse um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria perdido uma casa, um terreno, uma moto, um carro, e tudo isso eu tinha por falta de conhecimento. E quem não tem conhecimento, a própria palavra já diz, por falta de conhecimento o povo perece. E que você possa ficar com essa palavra, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Louvado seja o Senhor. Fica com essa palavra, irmãos, que você possa sair abençoado.
com a sua vitória na mão. E antes de finalizar, eu fiquei tão um pouco triste hoje. Achei até que eu não ia ter condições de trazer a mensagem, porque todas as vezes que a gente tem uma oportunidade como essa, o inimigo tenta nos entristecer. E hoje seria a festa de caipira lá no colégio da minha filha. Ela estava tão animada ontem, mas ela não iria, porque a gente falou que se você preferia um shopping ou ir. Aí ela quer um shopping para cá. Só que ela amanheceu com febre, garganta totalmente arriada. E aquilo ali já fiquei triste com aquela situação. Nós levamos ela ao médico, foi medicada, está em casa, sem febre. Nada. Só para entristecer. Só para nós deixarmos de fazer a missão, o chamado do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.